Todo mundo me dizia para ligar mais. A minha vizinha, uma mulher gentil com um coração enorme e conselhos terríveis, repetia sempre: Clara, pega o telefone e liga. Eles são ocupados, mas vão atender. Tentei isso por 2 anos. Sabe o que acontece quando você fica ligando para pessoas que estão ocupadas demais para ligar de volta? Você começa a se sentir como uma conta atrasada, daquelas que ficam sobre a bancada e que fazem a pessoa se sentir culpada toda vez que passa por perto. Eu não queria ser uma conta atrasada. Havia passado 93 anos sendo algo real. Não ia gastar o tempo que ainda me restava sendo um lembrete da inadequação de alguém. Então parei de ligar. Não por rancor, quero deixar isso claro. Já conheci o rancor, já o segurei na boca e aprendi a cuspir antes que me envenenasse. Não era isso, era outra coisa, algo mais quieto. E se for honesta, algo que eu deveria ter descoberto 30 anos antes. Mas estou me adiantando. Deixa eu voltar ao começo, ou pelo menos ao começo deste capítulo, porque aos 93 anos você não tem mais começos de verdade, tem capítulos, alguns que você preferiria não reler. Se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo. E se o que estou prestes a contar tocar algo verdadeiro em você, deixa o like e se inscreve no canal. O que compartilho aqui não é sabedoria de livro. É o que aprendi vivendo 93 anos e prestando atenção. Era uma quarta-feira. Lembro porque havia feito sopa, não de lata, não daqueles sachês em pó que a minha nora gosta de me dar, como se eu tivesse esquecido como se cozinha. Sopa de verdade, frango, legumes e o tipo de caldo que leva a manhã inteira para ficar certo. Fiquei 3 horas em pé, os joelhos reclamavam, as costas faziam o seu comentário habitual, mas a sopa ficou perfeita. E pensei, vou ligar para o Eduardo. Eduardo é o meu filho mais novo. Mora a 40 minutos daqui. Vou ligar e dizer, vem almoçar, fiz sopa. Porque era isso que eu fazia. É o que as mães fazem. Você prepara algo bom e quer dividir. Ele não atendeu. Deixei uma mensagem. Disse que a sopa estava pronta se quisesse vir. E disse de forma leve, sei como dizer as coisas de forma leve. Tenho décadas de prática. Não disse que fazia 6 semanas que não o via. Não disse que o Roberto, meu marido, se foi há 4 anos e que há dias em que não troco uma palavra com um único ser vivo. Disse só isso. Tem sopa. Vem se quiser. 3 horas depois, uma mensagem de texto. Desculpa, mãe. Semana louca. Na próxima. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Do jeito que você olha para algo que deveria significar alguma coisa, mas que perdeu o gosto. Como pão deixado aberto por tempo demais. Então desliguei o telefone. Sentei na mesa da cozinha e tomei minha sopa sozinha. Ainda estava boa. Me certifiquei de perceber isso. Foi naquele dia que algo mudou dentro de mim. Não chorei. Já havia chorado muito nos meses anteriores, quietamente no banheiro, onde ninguém podia ouvir, porque não havia ninguém para ouvir. Havia chorado pelo Roberto, que me deixou 4 anos atrás, numa manhã cinzenta de novembro, tão comum que parecia impossível que uma manhã tão comum pudesse conter algo tão enorme. Havia chorado pela vida que tínhamos tido juntos, 58 anos,
2 meses e 11 dias. Não que eu estivesse contando, embora, claro, eu sempre estivesse contando. Havia chorado porque não sabia como ser uma pessoa numa casa que costumava abrigar 2. Havia chorado porque me sentia solitária de um jeito para o qual eu não tinha vocabulário. Mas naquela quarta-feira, com a sopa e a mensagem de texto, não chorei. Tinha acabado aquele tipo particular de luto. Tinha entrado em algo mais duro e estranhamente mais útil. Quero ser honesta sobre o que quero dizer quando digo que meus filhos me ignoravam, porque ignorar é uma palavra complicada e acho que ela faz uma injustiça à verdade toda bagunçada disso. Meus filhos não me ignoravam da forma como se ignora um estranho. Me ignoravam da forma como as pessoas ignoram coisas que não são urgentes. Da forma como você ignora um degrau que range, mas que ainda não quebrou completamente, ou uma conta que só vence no mês que vem. Eu era ruído de fundo amado. Eles ficariam arrasados se algo me acontecesse. Eu sei disso. O Eduardo teria desmoronado. A minha filha Ana mora mais longe, em outro estado, um fato que sempre pareceu mais uma escolha do que uma distância. Ana teria pego o primeiro voo e chorado ao meu lado de uma forma que seria inteiramente genuína e inteiramente tardia demais. Essa é a coisa que ninguém te conta sobre ser velha e ser amada pelos seus filhos. O amor é real, é só inconvenientemente temporizado. Aparece em velórios, em hospitais e em feriados. O resto do ano você está sozinha. E por um tempo, envergonha-me admitir, mas disse que ia ser honesta. Por um tempo, tentei me tornar menor, para caber nos cantos das vidas deles. Parei de mencionar que estava tendo dificuldade com os degraus da porta da frente. Parei de dizer ao Eduardo que a torneira do banheiro estava pingando há 3 meses, porque não queria ser o problema de novo. Parei de convidar a Ana para visitar, porque ela sempre dizia sim, com tanto entusiasmo, e depois remarcava com tanta desculpa que o ciclo inteiro me deixava pior do que se eu nunca tivesse convidado. Fiquei muito boa em dizer estou bem, no tom exato que não pedia continuação. As mulheres da minha geração são excepcionais nisso. É um dos nossos presentes menos úteis. Mas há um custo para todo esse encolhimento. Ninguém fala sobre isso, mas eu vou falar. Quando você se torna pequeno o suficiente para não ser um fardo, eventualmente desaparece. Não para eles. Você ainda está lá. Ainda é a mãe deles. Ainda é a pessoa para quem eles ligam, chorando às 2 da madrugada, quando o casamento bate numa turbulência ou quando um filho diz algo cruel. Mas você desaparece para si mesma. Começa a se sentir como um papel. A mãe, a viúva, a mulher velha, que costumava ser alguém e que agora é uma coleção de necessidades à espera de acontecer. Não ia desaparecer, não aos 93, não depois de tudo que havia sobrevivido. O Roberto tinha um jeito de dizer coisas que soavam simples e acabavam sendo enormes. Costumava dizer: Clara, a única coisa pior do que ser solitária é ser solitária com as pessoas olhando. Pensei muito nisso depois que ele morreu, porque estava cercada de amor.
cartões da Ana no Natal, ligações do Eduardo no meu aniversário, os netos que me mandavam fotografias de coisas que achavam que eu acharia engraçadas. E nunca me senti tão completamente e profundamente sozinha, amada e sozinha. Você não espera que essas duas coisas morem na mesma casa, mas moram. São colegas de quarto surpreendentemente compatíveis. Passam as noites juntas sem nenhum desconforto aparente. E o mais estranho é que as pessoas ao redor não parecem perceber que as duas estão ali. Veem o amor e presumem que a solidão não pode ter entrado. Erram. Então, quarta-feira, sopa. Na próxima, decidi parar de esperar pela próxima. A primeira coisa que fiz foi colocar o telefone na gaveta da cozinha. Não permanentemente. Sou velha, não imprudente. Mas decidi que ia parar de organizar os meus dias em torno de se alguém tinha ligado, ou mandado mensagem, ou lembrado que eu existia. Ia parar de verificar, parar de esperar, parar aquela devastação silenciosa particular de um telefone que não toca. Isso foi mais difícil do que eu esperava. Tinha o telefone há anos e não havia percebido até guardá-lo o quanto da minha vida emocional cotidiana havia se organizado em torno do seu silêncio. Cada hora sem uma ligação havia se tornado uma pequena rejeição própria. Cada noite sem mensagem havia se tornado a confirmação de algo que eu não queria confirmar. O telefone havia se tornado um instrumento para medir o quanto eu não era desejada, e eu o estava verificando constantemente, como uma mulher tomando a própria temperatura para provar que estava doente. Tinha acabado de tomar minha temperatura. A segunda coisa que fiz, e isso vai parecer estranho, então fica comigo, porque vou te pedir para acompanhar esse raciocínio até o fim. Foi começar a manter um registro. Não um diário. Tentei diários quando era jovem e os achei honestos demais para o meu conforto. Era diferente. Peguei um caderninho de capa amarela com espiral que havia ficado na gaveta da cozinha por anos. E todo dia eu escrevia uma coisa específica que havia feito naquele dia. Não sentido, feito. Fiz sopa, reguei a planta no peitoril da janela e a violeta africana que o Roberto me comprou 11 anos atrás e que de alguma forma sobreviveu a cada previsão de sua morte. Li 6 capítulos de um romance sobre uma mulher que descobre que sua avó era alguém completamente diferente de quem sempre acreditou que fosse. Sentei no quintal por 1 hora e observei um pássaro que não consegui identificar construir algo no carvalho com uma persistência que achei genuinamente comovente. Coisas pequenas, mas eram minhas. Eram a prova de que eu ainda era uma pessoa que fazia coisas, não apenas uma pessoa a quem as coisas aconteciam. Há uma diferença enorme entre essas duas versões de existir. Uma é um sujeito, a outra é um objeto. Passei meses como objeto. O caderno amarelo me devolveu ao papel de sujeito. 1 linha por dia, mas uma linha que eu havia escrito. A terceira coisa que fiz, e aqui é onde a história realmente começa, então presta atenção, foi sair para caminhar. Isso precisa de algum contexto. Moro numa rua onde vivo há 31 anos. O Roberto e eu nos mudamos para cá quando nossos filhos já eram quase crescidos.
quando finalmente tínhamos uma casa grande demais para nós, em vez de pequena demais, o que parecia uma conquista que valia a pena celebrar. Os vizinhos foram mudando ao longo dos anos, e então, por cerca de 8 meses, a casa ao lado da minha ficou vazia, de um jeito que parecia de alguma forma repreensivo, como uma pessoa parada com os braços cruzados. E então, há cerca de 8 meses, uma jovem mulher se mudou para lá. Sabia muito pouco sobre ela. Era jovem, embora na minha idade todos sejam jovens, então deixa eu ser mais específica. Estava provavelmente no início dos 30 anos, o que para mim parece alguém que mal começou. Seu nome aprendi pela caixa de correio. Era Sofia. Ela tinha uma filhinha de 4 anos, talvez 5, do tipo de energia que se expressa principalmente através de som. Eu a ouvia às vezes pelo muro, entre os quintais, narrando tudo o que fazia, com a convicção completa de alguém que acredita que toda atividade merece um documentário. Havia acenado para Sofia algumas vezes. Ela acenou de volta, com o cansaço particular de alguém acenando de dentro da água. Estava sempre carregando algo, uma bolsa, uma criança, uma caixa, e a expressão específica de uma pessoa que está gerenciando coisas demais sozinha. Reconheci aquela expressão. Havia usado por anos quando meus filhos eram pequenos, e o Roberto trabalhava muitas horas e a casa estava cheia de pequenas crises que precisavam de resolução imediata. Sabia como era esse cansaço. Sabia como era ser uma mulher segurando tudo com as 2 mãos, enquanto todos ao redor assumem que se está segurando sozinho. No dia em que saí para caminhar, uma quinta-feira quente o suficiente para que o cheiro das rosas tardias de alguém ainda estivesse no ar, passei pela casa de Sofia e a vi na escada da frente. Estava sentada com os cotovelos nos joelhos, olhando para nada. A filhinha estava lá dentro. A casa atrás dela estava quieta e ela parecia simplesmente esgotada. Do jeito que uma pessoa parece quando finalmente pousou tudo o que estava carregando e está sentada com o estranho vazio, exausto das mãos desocupadas. Deveria ter continuado caminhando. A coisa educada, a coisa que uma mulher de limites adequados faria, seria continuar caminhando e deixar que ela tivesse o seu momento. Sentei ao lado dela nos degraus. Ela me olhou surpresa porque eu havia me movido quietamente e porque acho que ela não esperava que a mulher idosa da porta ao lado fosse se sentar ao lado dela sem ser convidada. Disse: "Você parece alguém que poderia usar 5 minutos de não ser perguntada sobre nada." Ela me olhou fixamente e então disse: "É a coisa mais precisa que alguém me disse em meses." Ficamos sentadas juntas por um tempo, sem falar. As rosas cheiravam bem. A luz estava ficando dourada, do jeito que fica quando é hora do fim do dia, do jeito que faz tudo parecer brevemente e especificamente valioso. E então ela começou a falar, não sobre nada importante no início, apenas a infelicidade comum de uma vida que era mais do que havia esperado. Havia se mudado para ali depois de um divórcio. O divórcio não havia sido dramático, e essa era quase a parte mais difícil. Ela disse que eram 2 pessoas
que haviam parado de saber ser gentis uma com a outra. A família dela ficava longe. O pai de Laura, o nome da filhinha, estava presente no sentido técnico. A levava a cada quinzena, mas a ausência entre esses fins de semana era enorme, e ela a preenchia com trabalho e preocupação em proporções praticamente iguais. Estava cansada do jeito específico, que não melhora com o sono. E havia estado cansada por tanto tempo que havia começado a achar que era assim que ela era agora. Ouvi. Sou boa em ouvir. Fui boa nisso muito antes de ser moderno chamá-lo de habilidade. As mulheres da minha geração ouviam da forma como respirávamos, automaticamente, necessariamente, sem esperar que ninguém notasse. Quando ela terminou, me olhou como se tivesse feito algo embaraçoso. Desculpe, ela disse. Não sei por que disse tudo isso. Porque eu sentei, eu disse, e porque não perguntei nada. Ela riu, um riso surpreso, o tipo que acontece antes de você decidir se algo é engraçado. Gostei dela imediatamente, da forma como gosto de pessoas que riem antes de pensar se deveriam. O nome da filhinha era Laura. Laura veio à porta 3 minutos depois e me olhou com a intensidade sem autoconsciência que apenas crianças pequenas e pessoas muito velhas conseguem. Perguntou: "A senhora é velha?" E Sofia disse: "Laura." Mas eu disse sim, extremamente. E Laura sentiu satisfeita, como se eu tivesse passado num teste. Em 2 semanas, Laura estava vindo para minha casa depois da escola. Não porque alguém planejou, não porque Sofia e eu nos sentamos e fizemos um acordo com regras e horários. Aconteceu do jeito que as coisas acontecem quando 2 pessoas estão com falta de algo e descobrem que a falta de cada uma tem um formato diferente da outra. Sofia precisava de alguém que estivesse presente com Laura por 1 hora à tarde, e eu precisava de alguém que estivesse presente comigo por qualquer quantidade de tempo que fosse. Laura era uma criança extraordinária. Uso essa palavra deliberadamente, e não sou do tipo que se assombra com facilidade. Era curiosa do jeito específico e incansável de crianças que foram tratadas como se suas perguntas importassem. Uma vez me perguntou por que minhas mãos pareciam diferentes das mãos da mãe dela. Falei sobre o que são mãos depois de 93 anos de uso. Ela segurou minha mão e a examinou com a seriedade de uma pequena médica, virando-a, traçando as veias salientes, e então disse: "Parece um mapa." Quase caí da cadeira. Assamos juntas. Ela nunca havia feito biscoitos de verdade, o que achei surpreendente. Não o tipo de surpreendente que julga, apenas o tipo observacional. Há uma diferença entre esses 2 tipos de surpresa, e achei importante que ela soubesse que o meu era o segundo. Ninguém precisa se sentir julgado por não saber fazer biscoitos. Todo mundo não sabe fazer alguma coisa que deveria saber. Esse é um dos segredos mais bem guardados da vida adulta. Fizemos biscoitos de aveia com passas, e Laura comeu 4 antes que esfriassem completamente, e negou ter comido algum, o que achei hilário e estranhamente encantador. Líamos livros. Ela estava aprendendo a ler e soletrava palavras com uma concentração tão intensa que a sua testa franzida.
Quando acertava uma palavra, olhava para mim em busca de confirmação. E eu a dei toda vez, porque não há pequena vitória que não mereça ser reconhecida. Ensinei-lhe como regar a violeta africana. Expliquei que as plantas não precisam de muito. Precisam de luz, de água e de serem deixadas em paz o resto do tempo. Ela achou isso profundamente filosófico. Como as pessoas, ela disse. Pensei nisso. Algumas pessoas, eu disse, as que valem conhecer. Sofia começou a vir também, depois de um tempo. Ela batia na porta depois do trabalho com aquela batida do nadador exausto. E eu dizia, entra. E nos sentávamos na cozinha enquanto Laura assistia a algo num tablet pequeno na sala. E Sofia tomava chá e me contava sobre o dia dela. E eu contava sobre o meu. Não as partes solitárias, não no começo, mas eventualmente essas também. Falei sobre o Roberto, sobre como a casa ainda tinha a forma dele, sua cadeira, o lado do armário que eu nunca havia completamente reorganizado, a caneca que ele sempre usava e que eu ainda lavava e guardava, mesmo sabendo que nunca usaria. Ela não disse nada previsível sobre o luto. Não me disse que o tempo cura, ou que ele estava num lugar melhor, ou qualquer uma das outras coisas bem intencionadas e inúteis que as pessoas dizem. Apenas disse, parece que vocês realmente se viam. E eu precisei parar por um momento, porque sim, era exatamente isso. Tínhamos nos visto, e estar invisível depois de 58 anos de ser vista é o seu próprio tipo particular de cegueira. Falei sobre o Eduardo e a Ana, não com amargura. Havia deixado a maior parte da amargura se dissolver então, da forma como se deixa uma bala dura se dissolver na boca, em vez de morder. Mas disse a verdade, que meus filhos me amavam e haviam esquecido como me incluir, que havia passado meses esperando por um telefone que havia finalmente colocado na gaveta, que havia me sentido por um tempo humilhante, como o tipo de problema que as pessoas resolvem, em vez do tipo de pessoa que as pessoas querem por perto. Ela ficou quieta por um momento. Então disse, acho que as pessoas sempre pretendem fazer melhor. Só não sentem a urgência até que seja tarde demais. Eu sei, eu disse. É isso que estou tentando não precisar delas, a urgência. Ela me perguntou certa tarde se era normal, depois de um divórcio, ainda amar alguém com quem você não conseguia ficar e sentir falta da pessoa que ela era antes de se tornar alguém com quem você não podia ficar. Disse que sim. Disse que o luto não segue as regras de quem você deve sentir falta. Falei sobre uma amizade que havia tido nos meus 30 anos com uma mulher chamada Beatriz, alta, risada extraordinária, capaz de fazer a sala inteira se virar para ela como uma planta se vira para a luz. E como Beatriz e eu havíamos tido uma briga por algo que mal consigo lembrar agora, alguma discussão sobre algo que parecia enorme na época e que é pó agora. E como havia sentido falta dela por 20 anos, não constantemente, ela simplesmente aparecia no cheiro de um perfume específico, num riso de um estranho do outro lado de um restaurante, no luto específico de uma amizade que não teve velório, disse a Sofia. O luto não precisa de permissão, não precisa ser apropriado. Você pode sentir falta de pessoas que ainda estão vivas. Pode lamentar a versão da sua vida que havia esperado. Pode chorar por um casamento que não terminou,
com uma crise dramática, mas que foi lentamente perdendo cor, até que um dia você olhou e não reconheceu mais nada nele. Esse tipo de perda é especialmente solitário, porque não tem narrativa clara. É difícil explicar a perda de algo que foi se esvaziando devagar. Ela chorou, não dramaticamente. Não era uma pessoa dramática, o que apreciei. Chorou quietamente, com as mãos ao redor da caneca. E eu não lhe passei um lenço, nem disse que ia ficar bem. Só fiquei lá com ela, da forma como ela havia ficado comigo nos degraus, e deixei o choro ser o que era. O que aprendi aos 93 anos, depois de uma quarta-feira de sopa e silêncio, e uma mensagem que dizia, na próxima, é o seguinte: a solidão não vai embora quando seus filhos ligam com mais frequência. Não vai embora quando você se muda para perto da família, ou quando encontra uma boa rotina, ou quando finalmente conserta a torneira. A solidão que vem com esta fase da vida é estrutural. Está construída na arquitetura de ser velha, num mundo organizado para os jovens. Você não pode consertá-la com telefonemas. O que você pode fazer, o que eu fiz lentamente sem nem reconhecer plenamente que estava fazendo, é preencher os seus dias com coisas que são genuínas e especificamente suas. Não coisas que passam o tempo, coisas que te usam, coisas que pedem algo de você e depois te recompensam pelo esforço. Laura pede algo de mim toda a tarde. Pede atenção, paciência, biscoitos de aveia, explicações de coisas que faz muito tempo eu parei de achar interessantes o suficiente para explicar. Me perguntou por que fotografias antigas eram preto e branco. Me perguntou uma vez, com absoluta seriedade, se eu tinha medo de morrer, e eu disse, alguns dias sim. E ela assentiu e disse, eu também às vezes. E pensei, essa criança tem 5 anos e já entende que a resposta honesta é mais confortável do que a tranquilizadora. Estava encantada, completamente. Sofia também pede algo de mim, embora seja mais cuidadosa com isso. Do jeito que os adultos são cuidadosos, tentando não pedir demais, tentando ser apropriados, tentando não precisar de coisas de uma mulher de 93 anos, que supostamente ganhou o direito de não ser necessária. Mas eu não estava procurando liberdade da necessidade. Estava procurando ser útil. Há uma diferença, e importa mais do que consigo explicar. Ela começou a me pedir coisas. Como eu fazia pão, porque nunca havia feito e queria aprender. Se estava sendo mole ou dura demais com Laura, sobre um hábito que estava tentando mudar. Ela pedia a opinião de uma mulher que havia criado 2 filhos, não de um algoritmo ou de um podcast. Se era normal, depois de um divórcio, ainda amar alguém com quem você não conseguia ficar. O Eduardo me ligou 3 semanas depois da quarta-feira da sopa. Não sabia que nada havia mudado. Ligou num domingo à tarde, animado e descontraído, perguntando como eu estava. Disse que estava maravilhosa. Disse que estava ensinando a filhinha da minha vizinha a assar. Disse que havia estado lendo um romance. Disse que a violeta africana estava particularmente bem este ano. Ele disse, uau, mãe, você está soando muito bem. E eu disse, estou muito bem, e estava falando a verdade. Ele veio para o almoço no fim de semana seguinte. Não porque eu havia pedido,
não porque estava se sentindo culpado, porque algo na minha voz havia mudado. Eu ouvi também depois, de uma voz que estava esperando ser visitada, para uma voz que estava simplesmente, factualmente, vivendo. E uma pessoa vivendo é mais interessante para visitar do que uma pessoa esperando. Notei isso nas pessoas. Somos atraídos pelos que parecem não precisar de nós. Não porque somos cruéis, mas porque a plenitude deles nos faz sentir que estamos acrescentando a algo, em vez de preenchendo um buraco. Ele trouxe a minha neta Isabela, de 7 anos, que tem a teimosia do avô e o sorriso da mãe, o que é uma combinação que vai lhe servir bem na vida e mal nas discussões. Isabela e Laura se encontraram no quintal e em 10 minutos estavam negociando os termos de algum jogo que eu não conseguia entender, que parecia envolver um galho, um limite específico na grama e consequências muito sérias para cruzá-lo. Observei-as da janela da cozinha, enquanto o Eduardo sentava na minha mesa e tomava o café que eu havia feito e me contava sobre a semana dele. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava só a metade ouvindo, porque estava observando 2 pessoas pequenas criar um mundo num quintal. E estava pensando, fiz isso uma vez. Construí mundos com coisas pequenas. Sei como se faz. A Ana ligou no mês seguinte. Havia ouvido do Eduardo que eu estava bem. Ela soou. Não quero ser descaritativa, porque ela me ama e sei disso. Soou levemente surpresa, como se meu estar bem fosse um desenvolvimento que requeria investigação. Fez perguntas. Perguntou sobre Sofia, sobre Laura, sobre o pão, sobre o romance. E então ficou quieta por um momento e disse: Mãe, estava preocupada com você. E eu disse: Eu sei. E ela disse: Deveria ligar mais. E eu disse: Faz o que tiver tempo de fazer. Estou bem. E acho que ela ouviu naquele estou bem, não um estou bem porque você ligou, mas um estou bem independentemente de você ligar. Acho que ela ouviu naquilo algo que a fez tanto aliviada quanto levemente desconcertada, que era exatamente a resposta certa. Ela visitou no mês seguinte. Ficou 4 dias, 2 dias mais do que havia ficado nos últimos 2 anos combinados. Dormiu no quarto de hóspedes e fez a cama todas as manhãs, o que herdou de mim. Sentou comigo nas noites e conversamos sobre coisas que não conversávamos há anos. O casamento dela, que estava passando por uma fase quieta e difícil. O trabalho dela, que ela amava, mas que havia começado a custar algo que ela não conseguia nomear. Os filhos dela, que estavam crescendo em pessoas que ela achava tanto extraordinárias quanto levemente aterrorizantes. Não lhe disse que ia ficar bem. Ela não precisava disso. Precisava de alguém que ficasse com ela na falta de estar bem, na dificuldade específica de uma vida que é plena e difícil, e dela. Eu conseguia fazer isso. Fiquei sentada com a falta de estar bem por 93 anos. Tornei-me, se mais nada, extraordinariamente paciente com a dificuldade. Fiquei ao lado do luto de pessoas durante décadas, sem precisar corrigi-lo ou acelerá-lo. Aprendi que, às vezes, o mais útil que você pode fazer é simplesmente não ir embora. Na última noite dela, depois que Sofia e Laura tinham vindo para o jantar, depois que Laura havia perguntado se a Ana também era avó, e a Ana havia dado aquela risada surpresa, que significava que estava encantada, depois que elas foram para casa
e a louça estava feita, e a casa estava quieta da forma boa, da forma plena, em vez da forma vazia, a Ana sentou na cadeira do Roberto na minha frente e disse: não percebi o quanto estava perdendo. Olhei para ela por um bom tempo. Minha filha, tem os olhos da minha mãe e o queixo do Roberto, e algo completamente seu, na forma como se sustenta, uma certa autodeterminação que sempre admirei, mesmo quando me frustrou. Ela era bonita e cansada, e real, e minha, da forma como os filhos são seus, mesmo depois de décadas de serem de outras pessoas. Você não estava perdendo nada, eu disse. Eu não estava indo a lugar algum. Ela entendeu o que quis dizer. Eu não estava em lugar nenhum. Estava só em algum lugar, em que ela não havia pensado em procurar. Estava aqui. Estou aqui, ou estarei aqui até não estar mais. E pretende estar aqui inteira, específica e utilmente até que esse tempo chegue. Tenho 93 anos. Enterrei o meu marido, meus pais, 2 dos meus amigos mais queridos e uma versão de mim mesma que precisei deixar ir para sobreviver ao que veio depois. Fiz sopa que ninguém veio comer. Esperei por telefones em gavetas de cozinha. Senti o frio específico de ser amada e esquecida simultaneamente. E aprendi tarde, mas não tarde demais, nunca tarde demais, que uma mulher que ainda está construindo algo é impossível de ignorar por muito tempo. Não porque exige ser vista, porque está genuinamente ocupada demais para notar se está sendo vista ou não. Constrói algo, qualquer coisa, algo que precise de você amanhã, algo que não possa esperar por você, ficar esperando para ser visto. A violeta africana precisa de água. Laura precisa aprender a ler. A massa precisa ser sovada. O pássaro no carvalho precisa ser observado, porque alguém precisava testemunhar aquela construção. E hoje, você era a pessoa disponível para isso. E então, se eles vierem, seus filhos, seus netos, as pessoas que você ama, que ficaram ocupadas demais para lembrar que ocupado é uma escolha. Se eles vierem, você terá algo real para mostrar a eles. Não a sua solidão, não a sua necessidade. Algo que você fez com suas mãos, tremendo e lembradas de 93 anos. Minhas mãos tremem agora. Percebo isso quando rego a violeta africana, quando dobro a roupa, quando seguro uma caneta. Costumavam ser mãos firmes. Seguraram 2 bebês, amassaram 40 anos de pão, enxugaram mais lágrimas do que consigo contar. As minhas e as de outras pessoas, porque as mulheres estão sempre enxugando as lágrimas de outras pessoas e esperando que alguém perceba. Ainda funcionam, ainda sabem o que estão fazendo. Só tremem um pouco enquanto fazem. É tudo o que tenho. Não sei se é sabedoria. É só o que aconteceu comigo. Se algo nessa história tocou você, deixa o like aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Com uma mãe que está esperando por um telefonema que não chega. Com um filho que não percebeu que está perdendo algo enquanto está ocupado. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E nos comentários me conta, você reconheceu alguém nessa história? Quer seja a mãe que está esperando, quer seja o filho que ficou ocupado. Quero ler o que você tem a dizer.